A diferença entre os anti-inflamatórios, ele vai ser observada e vai ser utilizada na clínica através do que? Baseado na ação do Aines, certo? Então, na clínica, o que o médico vê? Por exemplo, ele avalia o órgão que tem presença de COX-1, certo? Se ele der um inibidor da COX-2, certo? E esse medicamento agir só em COX-2, ele vai ter menos efeito adverso. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns anti-inflamatórios utilizados na prática que fala a ação. 3 cruzes é o que mais age, uma cruz que age menos, né? Então, por exemplo, o cetoprofeno, ele é inibidor da COX-1, ele não atua sobre a COX-2, então ele vai ter uma ação geral. E ele vai ser utilizado principalmente para dores musculares. Pode ver, ó, o cetoprofeno, o diclofenaco já tem uma ação sobre COX-2 e COX-1, o meloxam, perdão, cadê? Eu não pus o diclofenaco. O diclofenaco, ele tem ação fraca sobre COX-1 e COX-2. O AS, ele vai agir só sobre a COX-2, então ele vai ter como efeito adverso úlcera, essas coisas, por ele ser uma substância ácida, mas não pela inibição da enzima. O naproxeno, o ibuprofeno, ele já é mais, ele atua nas duas COX, o paracetamol também, o meloxicam fracamente nas duas COX, certo? O diclofenaco também, e daí começam os inibidores da COX, os anti-inflamatórios inibidores da COX, que são o etodolaco, ele age bastante em COX-2, mas não deixa de agir em COX-1 também. E o heterocoxib também, ele age muito em COX-2. Depois disso, nós vamos ver algumas características dos medicamentos. Por exemplo, os salicilatos, né? E aí você tem o ácido acetil salicílico. Ele é um inibidor irreversível da COX-1 e da COX-2. Ele atua sobre a COX-1 das plaquetas, explicando em si, assim, a sua ação como antiagregante plaquetário e, consequentemente, antitrombótico. Então, o AS ele pode ser utilizado como analgésico, como antitérmico, como anti-inflamatório nos casos de osteoartrites, certo? Ele é muito utilizado, embora você tenha o perigo de erosões gástricas, formação de úlcera, gastrite, pelo meio ácido que ali esteja, certo? Porém, ele tem uma ação vascular muito importante. Então, ele é utilizado como preventivo nos casos de trombose e casos de trombose e de AVC e infarto. Então, realmente, ele tem uma ação, ele inibe a COX-1 presente nas plaquetas. E daí volta a falar para vocês que a COX-1 ela está localizada em vários órgãos também de forma benéfica. O cetoprofeno, sua ação anti-inflamatória é explicada pela diminuição das prostaglandinas em tecidos musculares. Tem ação antigotosa, quer dizer, nos quadros de gota, e antirreumática. Ele é mais caro. Então, por exemplo, num pronto atendimento, certo? Normalmente a gente tem o diclofenaco. Se você colocar cetoprofeno, ele é melhor? Sim, ele é melhor. Porém, ele vai encarecer a sua lista de preços de medicamentos. Então, na UPA aqui, o que nós fizemos? Colocamos o diclofenaco de uma forma geral, certo? E a diferença é importante em preço. Quase quadruplica o preço dessa substância na hora de comprar. E deixamos o cetoprofeno para alguns casos específicos.